Fotografias de casamento, de Francisco Gaspar. Geisilane e Lourinelson eram odiados na cidade e precisaram se mudar da região. Eram acusados de serem felizes demais, e isso incomodava os infelizes. Se mandaram de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e foram para uma cidadezinha chamada Caracol, no mesmo estado, só que já na fronteira com o Paraguai. Ali seriam mais felizes e viveriam mais tranquilos, pois a cidade, com certeza, tinha menos que 5.000 pessoas. Geisilane tinha uma tia por lá que os convidou para morar, já que tinha uma casa sobrando na fazenda. Nos primeiros meses foi pura tranquilidade, perpetuação do amor já plantado nas tripas, corações e peles. Em menos de um ano apareceu uma criança na porta deles. Do nada, Lourinelson chegou da roça e viu Geisilane servindo comida para a criança na mesa. Era uma criança albina. Gazo era como se chamava os albinos na década de 80, nas regiões que não fosse a sul e sudeste. Gazo. Até hoje não se sabe dizer de onde vem esse nome. Gazo. Diferente dos portadores de síndrome de Down, que no norte chamávamos de mongoloides, que depois ficou-se sabendo que era por terem uma semelhança facial com os originários da Mongólia. Nunca gostei desse nome dado aos portadores da síndrome. Sempre soou pejorativo, mas hoje não se fala mais essa palavra em relação a eles. A criança comia esfomeada, porém calmamente. Não havia desespero ou pressa, mas havia fome no manejar da colher e no mastigar. Ele olhava assustado, apaixonado pela criança, sem saber o que dizer. Parecia que a criança lhe dizia algo que ele não sabia traduzir. Buscava os olhos de Geisilane para encontrar resposta, mas ela não o encarava, talvez com medo da reação dele. Loyola, eu me chamo Loyola, disse o garoto com voz de homem feito. Mas, como aquela voz, ele tinha no máximo 6 anos e olhe lá. Loyola terminou de comer, acendeu um cigarro. Lourinelson correu até ele para apagar o cigarro, dizendo que criança não fumava e dentro da casa dele ninguém jamais acendeu tabaco. Ele lhe respondeu: mas eu não sou criança. Tenho 29 anos, apenas meu corpo é de criança. O casal petrifica, deixa de respirar. Ele calmamente explica que sofreu uma maldição da feiticeira do mel, que o pegou roubando o mel da biqueira de sua casa. Ele tinha apenas 7 anos e tentou explicar a ela que não era ladrão, apenas achou que seria divertido. Ela não o ouviu. Apenas disse que não ia maltratá-lo fisicamente, mas jogaria-lhe uma maldição que ele viveria 150 anos, mas com a aparência física da idade que tinha na época do roubo-brincadeira cometido. Disse-lhe ainda que só haveria um jeito de desfazer essa maldição: encontrar um casal que aceitasse receber a maldição que ele nunca aceitou. Loyola vagava há 22 anos, do Amapá até ali, à procura do casal que escolhesse essa maldição para si. Disse aos dois que desde Rondônia há 5 anos havia ouvido falar do casal, mas que eles ainda estavam longe dele, pois moravam em Cacilândia, divisa com o Goiás. Para ele foi surpresa saber que o casal tinha se aproximado deles. Era um sinal. Loyola disse que foi guiado até eles. Não foram os moradores que o levou até a fazenda, foi uma luz. No jantar, os 3 conversaram à mesa e o casal pediu para que ele esperasse a resposta até a manhã seguinte. Loyola adormeceu na rede como um homem que puxou um trem nas costas do Oiapoque ao Chuí. Geisilane nunca tinha visto alguém dormir tão rápido e lindamente. Ela o olhou apaixonadamente.
Clareou e ela foi cantar na beira do fogão uma canção que havia aprendido quando criança por sua mãe goiana e fazer o café e cuscuz de arroz. Lourinelson levantou e foi acordar Loyola e viu que ele já estava voltando do banho do rio com uma alegria nos olhos maior do que todos os olhos juntos vistos pelo casal. "E então?", perguntou Loyola. "Você só esqueceu de dizer se ao término dos 150 anos, ou no nosso desejo de partirmos antes, se podemos passar aos nossos filhos essa maldição?", perguntou Lourinelson. "Obviamente", respondeu o menino homem. "Foi exatamente para perpetuar uma família de pessoas boas que ela, a tal do Mel, me rogou essa maldição. Só que meus pais morreram assassinados 2 anos depois do acontecido comigo. Foram assassinados por ruralistas exterminadores de poceiros e indígenas do Amapá e Pará. Na verdade, não era uma maldição, era uma dádiva que ele teria que levar aos pais, mas não deu tempo dele entender e passar para eles. Geisilane, aos prantos, servia o café ouvindo a história e dizendo sim a Loyola com a cabeça. Tomaram o café e ele explicou ao casal que após ele seguir e sumir da vista dos dois, a bênção estaria com eles e ele voltaria ao normal. Explicou também que após a bênção recebida, eles teriam 4 filhos, e esses filhos poderiam perpetuar o segredo da Senhora do Mel. Terminaram. Loyola tirou a roupa e seguiu nua até sumir de vista. Geisilane, abraçada a Lourinelson, olhava no horizonte e colocava a mão na barriga, sentindo a felicidade habitar. Do narrador. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: carlão50@gmail.com